Ouvintes, Deus abençoe a todos, mais uma vez, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor nosso Deus por nos proporcionar mais uma vez estar aqui no programa A Voz de Deus, na Rádio Fundamental FM. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa resplandecer nos corações de cada um e que a presença do Senhor Jesus, por meio da palavra, possa iluminar as vossas mentes, os vossos corações, para compreender as Escrituras. Sabemos que somente Deus, e Deus somente, pode abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45. Nós sabemos que sem a intervenção divina, nós não podemos fazer nada. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, dependemos inteiramente da graça do Senhor Jesus Cristo. Dependemos dele para que abra nossa mente, abra o nosso entendimento para compreendermos as coisas que são nos dadas através do sobrenatural, pelas quais são discernidas espiritualmente. O homem espiritual discerne bem tudo. O homem espiritual conhece as coisas de Deus, velam por elas, prezam por elas. E nós sabemos que nós estamos vivendo num tempo onde a espiritualidade tem se tornado mais como uma forma de movimento, nas quais a abrangência do mundo religioso desfiguram a forma exata de adoração pelas quais a palavra de Deus e o plano de Deus nos proporcionou para que nós vivêssemos por meio dela. Por isso, mais uma vez, quando as pessoas se afastam novamente, quando as pessoas estão distantes pela graça de Deus, Deus proveu para nós uma saída, Deus proveu para nós uma mensagem, Deus proveu para nós um profeta escriturístico, baseado nas Escrituras, prometido nas Escrituras, vindicado por Deus, provado por Deus e crido através dos eleitos e aceito pelos eleitos desta última era como sendo prometido do Senhor para trazer de volta um povo para seu nome, através do ministério de Elias, que deveria converter o coração dos filhos de volta aos seus pais. Isto é, os filhos deste dia aos pais apostólicos do primeiro dia. Os filhos espirituais deste último dia aos pais espirituais que nossos pais apostólicos da igreja do primeiro dia, no princípio da primeira era. Pela graça de Deus, diante de uma confusão religiosa, diante de tanta confusão escriturística, religiosa, Deus proveu para nós, fora de todo o sistema, fora de toda a religião, um profeta para trazer de volta a palavra original, para trazer um povo de volta às mesmas bases escriturísticas para a salvação. Que Deus possa abençoar a todos com mais essa programação, uma programação de fé, uma programação pelas quais nós temos o imenso prazer
de anunciar a mensagem desse último dia, a mensagem do tempo do fim, pelas quais tem convertido o coração dos filhos de Deus, os eleitos de Deus, os chamados e escolhidos para sair fora desta confusão religiosa e assim basear sua vida e afeição e obra por meio da doutrina dos apóstolos. Amados e preciosos ouvintes, para a mensagem desta programação, eu quero falar sobre a presença de um profeta. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amados e preciosos ouvintes, todos os nossos irmãos que acompanham conosco a programação A Voz de Deus na Rádio Fundamental. Quero de imediato agradecer a todos os nossos ouvintes em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, onde as ondas do rádio tomam. Quero agradecer a todos os irmãos recém-convertidos, recém-batizados. Temos batizados vários irmãos de diversas denominações, pentecostais, ortodoxas. Temos batizado elas de acordo com o batismo bíblico dos Atos dos Apóstolos, através das Escrituras, conforme Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Graças a Deus, pela graça de Deus, temos levado alguns irmãos corajosos que enfrentaram o sistema, que enfrentaram as denominações e então ouviram o grito, ouviram o som da palavra, ouviram o chamado, atenderam em seus corações, vieram e pediram o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe por esta forma encorajadora, este ato de coragem de romper o sistema eclesiástico deste último dia, que prende as pessoas por meio de dogmas, credos e religiões, e assim ainda mais procuram os líderes, os religiosos, os ministros, os assim chamados pastores evangélicos, procuram ainda amedrontar as pessoas a dizerem que nós estamos pregando uma mensagem falsa, uma mensagem herética, uma mensagem não verídica. Ora, amados e preciosos ouvintes, como que uma mensagem tão poderosa dessa, que abre os nossos olhos, que põe o colírio nos nossos olhos, que abre os nossos ouvidos e abre os nossos corações para receber a palavra do jeito que ela é, e dizem que nós somos falsos profetas, dizem que a mensagem é falsa, que é heresia, a mensagem que coloca o povo de volta à palavra original, que coloca o batismo na ordem bíblica, que coloca a mulher na posição em que ela deve estar, conforme as cartas de Paulo, que toma a Santa Ceia de acordo com a instrução do Senhor Jesus em São João 13, versículo 4, e de acordo com o pronunciamento e mandamento do apóstolo São Paulo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11 e em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9 e 10. Uma mensagem que posiciona
as mulheres, os homens em santidade ao nosso Deus, para santificarem seus corpos, para se apaviarem honestamente. Uma mensagem que nos pule, que nos tira dos enredos do mundo. E vocês dizem que é falsa? Amedronta o povo em suas igrejas para não ouvir a programação na rádio? Vocês vão ter que dar conta disso. A Bíblia diz: vocês ficam na porta e nem entram e nem deixam aqueles que querem entrar. São paredes branqueadas que por fora parecem estar limpos, parecem estar bonitos, pintados, mas por dentro está cheio de ódio, por dentro está cheio de rapina, odiando a mensagem de Deus, odiando o julgamento que vem por meio da palavra do Senhor. Amados e preciosos ouvintes, eu quero falar sobre a presença de um profeta. Eu não estou falando da presença de um dom de profecia. Não, eu não estou falando de dons de profecias, nas quais as pessoas, por causa de um dom, se julga ser profeta. Não estou falando de um pregador que sobe no púlpito e lê algumas escrituras e se julga ser um profeta. Não. Eu estou falando da identificação de um profeta escriturístico, nascido para ser profeta, prometido pelas escrituras para vir uma determinada era, em um determinado tempo, prometido por Deus. Nós entendemos que Israel foi tirado do Egito pelas mãos de um profeta e guardado por Deus pela mão de outro. Nós entendemos que Moisés foi este grande profeta pela qual tirou o povo de Israel diante de rei Faraó, com sinais e maravilhas e prodígios que por ele eram feitas. Nós entendemos que após a partida daquele grande profeta Moisés, aquele povo foi posicionado através de Josué, na qual Josué posicionou o povo na Palestina, na terra prometida. E logo depois que Josué morreu, Israel posicionado na sua terra, Israel então ficou sem uma visão manifesta. Israel passou a ser então conduzida, dirigida por meio de juízes. Entre eles estava Sansão, Gideão e até mesmo uma mulher chamada Débora. Ela era uma juíza sobre o povo de Israel, sobre a nação israelita. Muitos pregadores dizem: vê, havia uma juíza chamada Débora. Ela era uma juíza na igreja. Não, vocês interpretam mal as escrituras. Ela era juíza sobre o povo, sobre a nação, não sobre a igreja. Ela não tinha direito nenhum sobre a igreja, sobre a ordem sacerdotal. Havia ministros, havia sacerdotes, pelas quais trabalhava nos termos espirituais para poder conduzir o povo, não a nação. Assim como hoje nós temos uma representante no Brasil, que é uma mulher, ela é a autoridade máxima neste país. Sim, na nação ela é, mas na minha igreja não. Na igreja não. Na direção da igreja de imediato, de forma nenhuma, não. Nas coisas concernentes à nação, sim, mas não na igreja, porque na igreja Deus estabeleceu homens para poder conduzir o povo de acordo com as escrituras. Então, Israel ficou sobre a guarda dos juízes. Israel esteve com juízes por um certo tempo, sem nenhuma visão manifesta, sem nenhum profeta. Logo depois desses dias, onde Israel estava guardado sobre juízes, muitas coisas horríveis, terríveis, Israel fez. Mas ali estavam os juízes que entravam em cena
para poder julgar o povo de Israel. Então, Deus, logo depois daqueles dias dos juízes, o primeiro profeta depois de Moisés, Deus levantou, chamou ainda um menino, ainda um garotinho, chamado Samuel. E no capítulo 3 de 1 Samuel, no versículo 1, diz: e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era um sacerdote. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. Isto quer dizer, não havia profecia, não havia profeta, não havia um profeta com o assim diz o Senhor. Mas Deus levantou Samuel depois de muitos dias, depois de muitos anos, depois de gerações, depois de Moisés. Deus levantou Samuel, e Samuel, ali naquela linhagem, ainda sendo um pequeno, ainda sendo uma criança, não sabia do seu chamado, não sabia do seu chamado para ser um profeta. Ele começou a ouvir a voz do Senhor, ainda criança, dentro do templo, na qual era guardado por Eli. E então, não sabendo ele que ele tinha sido chamado para um profeta, teve que ser auxiliado por Eli, porque Eli compreendia espiritualmente as coisas de Deus, viu que Eli era um chamado de Deus para um profeta, e Eli era um sacerdote em Israel, no templo do Senhor. Amados e preciosos ouvintes, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, está dizendo: porque naqueles dias a palavra de Deus era de muita valia. Isto quer dizer, rara, muito rara naquele tempo, porque não havia visão manifesta, não havia profecia, não havia a palavra manifestada por meio de um profeta. As pessoas que leem a Bíblia, que estudam, que têm o hábito de ler as Escrituras constantemente, perceberá que toda vez que Deus enviou um profeta, era quando tudo estava indo mal. Deus nunca envia um profeta com o peso da palavra, com o julgamento da palavra, peso da palavra, quando tudo está indo bem. Mas quando o povo começa a se corromper, quando as pessoas começam a inclinar para certas atitudes que entristecem o plano de Deus para elas nas suas vidas, Deus então, para enquadrar o povo novamente de volta à palavra, ele envia uma mensagem, ele envia um profeta. E as pessoas que têm o hábito de ler as Escrituras, se perceberem na história da Bíblia, perceberá que toda vez que o povo começou a andar mal, toda vez que as pessoas se afastavam dos desígnios divinos, Deus os tinha de volta por meio de um profeta. Deus os trazia de volta por meio de um profeta, através de uma mensagem para trazê-los de volta à palavra original. Deus nunca enviou um profeta quando tudo está bem. Então, quando um profeta aparecia em cena, era um sinal de pronúncia de julgamento. Havia uma pronúncia, um pronunciamento de julgamento para as pessoas voltarem suas cabeças, voltarem seus sentidos à palavra de Deus. Quando o profeta aparecia em cena, ele trazia o peso da palavra e sempre havia uma praga, uma espécie de juízo para aqueles que não ouvia, que não deram ouvido ou que não davam ouvidos à voz do profeta do Senhor. Veja, por causa do povo, por causa da ausência de um profeta, a Bíblia diz que o povo se corrompe. Sim, a Bíblia diz que o povo se corrompe. Quando Israel ficava um bom tempo, um intervalo sem profeta, sem visão manifesta, o povo descarrilhava, desencaminhava e viviam à deriva.
e fazia bem o que entendia adiante dos seus olhos, é quando não havia visão manifesta, conforme 1 Samuel 3:1. Vê, e no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, aquilo fica bem enfático, dizendo: não havendo profecia, o povo se corrompe. Sim, amados e preciosos ouvintes, sempre foi desta maneira, sempre foi desse jeito. Sempre que toda vez o povo ficou carente de uma palavra, de uma mensagem que vem direto de Deus por meio de um profeta, sim, as pessoas ficavam carentes, as pessoas perdiam a noção e então ficava à deriva e fazia o que bem entendia diante dos seus próprios olhos. Mas Deus, para trazer o povo de volta, enviava a misericórdia, enviava um pronunciamento, uma mensagem pela qual era acompanhada de sinais e maravilhas para identificar o seu mensageiro, o seu profeta e provar perante o povo que Deus estava manifestado no meio deles pela visita de um profeta com a palavra, com assim diz o Senhor. E a presença de um profeta é um sinal para as pessoas estarem preocupadas. Você sabia disso? A presença de um profeta é um sinal para as pessoas ficarem preocupadas. Deveríamos ficar preocupados, sim, porque depois que aquele profeta deixa sua mensagem, missão cumprida, aqueles que estão predestinados a ouvir este mensageiro ouvirão, e ao ouvir sairão do sistema, sairão do enredo, sairão da confusão, sairão e voltarão seus rostos, seus sentimentos, voltarão suas vidas e entregarão na mão do Senhor, reconhecendo a voz divina, reconhecendo o favor de Deus nas suas vidas. Os que ouvirem, os que são predestinados a ouvir, ouvirão a voz deste mensageiro e ao ouvir sairão, aceitarão a correção do Senhor. E os que ficam ou rejeitam, resta senão uma praga, um juízo eminente, no qual é guardado para aqueles que rejeitou, aqueles que Deus envia. Sim, meus amados ouvintes, é um pecado não crer, é um pecado rejeitar a voz de Deus, é um pecado rejeitar aquele que Deus envia, é um pecado as pessoas virarem as costas para a palavra de Deus e ignorá-la e então chamá-la de tudo quanto é tipo de nome. É um pecado as pessoas virarem seus rostos e defenderem mais o credo, o dogma, a religião, a igreja, a denominação e assim por diante, e em vez de defender a palavra, defendem o padre, o papa, o pastor, a igreja, o missionário, defende todos os tipos, mas esquecem de defender a palavra. Devemos olhar para a palavra do jeito que ela é. Deus enviou nesta última era uma mensagem diretamente do céu para tirar as pessoas deste caos denominacional, deste mundo religioso, para trazê-los de volta à palavra de Deus. Amados e preciosos, nós vivemos num tempo onde as pessoas carecem de ouvir a palavra de Deus, não para ouvir um teólogo, não para ouvir um seminarista, não para ver uma mensagem mecanizada, formada e arquitetada em laboratório de seminário de teologia, mas uma mensagem que vem de Deus, com o poder da palavra de Deus, que estremece o diabo e o inferno e balança os espíritos das pessoas e balança os corações das pessoas e as faz meditar no tempo e na hora em que nós estamos vivendo. Mas se você rejeita a palavra de Deus e rejeita aquele que Deus envia, haverá uma última vez que você ouvirá e rejeitará pela última vez.
A Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Deus sabe bem melhor do que qualquer outra pessoa. Deus sabe a maneira apropriada de fazer as coisas. Deus não escolhe fazer da maneira que o homem pensa, mas tem que ser a maneira divina, tem que ser da maneira apropriada de Deus. Não é do gosto do homem, não. Deus não envia uma mensagem do gosto eclesiástico, do gosto da denominação. Toda vez que Deus envia algo ou pronuncia um julgamento ou algo está prestes a acontecer, Deus primeiro envia uma mensagem. Toda vez que Deus tem que fazer alguma coisa, seja para corrigir o povo, ou para trazer o povo ao julgamento, ou para derramar uma ira sobre a terra, Deus primeiro adverte o povo com uma mensagem que parece talvez dura para as pessoas, mas esta é a maneira provida por Deus. Quando Deus quis destruir o mundo diluviano, o mundo antediluviano, por causa da maldade das pessoas e da multiplicação das pessoas, e com isso a multiplicação do pecado, as mulheres formosas, as mulheres lindas, levando filhos de Deus ao pecado, a poder se apoderarem delas e assim torná-las como casamento e divórcio. Então Deus, quando viu toda essa maldade entre os homens e a impiedade crescendo, o que Deus fez? Cumpriu Amós 3,7, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que Deus fez? Revelou para Noé o que Deus iria fazer. Noé, o fim de toda a carne é vinda perante mim. Não contenderá para sempre o espírito do homem com o meu espírito. Então Deus avisou, Deus falou do segredo, Deus revelou o segredo para Noé do que ele iria fazer, mas Deus não podia trazer juízo sem primeiro advertir o povo com uma mensagem, e a mensagem foi através de um profeta, Noé. Deus, quando iria destruir Sodoma e Gomorra, enviou para lá mensageiros. Deus enviou mensageiro para tirar e livrar o justo Ló do juízo que estava chegando. Deus, para ir destruir Nínive, enviou para lá Jonas com uma mensagem dizendo: arrependei-vos, ou em 40 dias vocês se submergirão dentro do mar. Em outras palavras, Nínive seria varrida do mapa, engolida pelo mar. Ele pregando: arrependei-vos, ou em 40 dias cidade de Nínive submergirá. Em outras palavras, afundaria no oceano. Sim, amados irmãos, amados ouvintes, Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Certamente Deus não fará nada sem primeiro enviar o seu profeta, o seu mensageiro, para advertir o povo desta desgraça. Sim, é prometido no livro de Malaquias, capítulo 4, que antes do dia terrível do Senhor, isto quer dizer grande tribulação, isto quer dizer batalha de Armagedon, antes que as armas nucleares explodam, antes que a guerra nuclear comece, Deus enviou um profeta, porque a Bíblia diz no capítulo 4 de Malaquias: eis que aquele dia vem ardendo como fogo, e todos os soberbos perecerão. Eis que aquele dia vem ardendo como chamas de fogo, e os ímpios e todos aqueles que cometem impiedade perecerão. Mas antes que caia o fogo, antes da guerra nuclear, antes de Armagedon, eis que eu envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Oh, amados ouvintes, se as pessoas entendessem a mensagem deste dia,
Se as pessoas compreendessem seus corações, elas correriam o mais rápido possível. Se as pessoas realmente recebessem a mensagem nos seus corações, porque esta é a maneira de Deus tratar com o povo, sempre foi através do profeta. Jesus acrescentou mais sobre isto. Jesus acrescentou mais sobre este profeta do último dia, antes do terrível dia. Mateus 17, versículo 11. Certamente Elias virá primeiro. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amados e preciosos ouvintes, se você rejeita aquele que Deus envia, então você rejeita o próprio Jesus. No livro de São Mateus, capítulo 10, versículo 41, está escrito: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Sim, Mateus 10, 41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Oh, o que é galardão de profeta? É ser amigo de Deus. Oh, amados e preciosos ouvintes, esta é a palavra do Senhor. Não rejeite aquele que Deus envia. Lucas capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus Cristo disse essas palavras em seu tempo, quando ele estava aqui na terra. Ele falou exatamente essas palavras. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vejam bem, amados ouvintes, que paradoxo. Se você rejeita aquele que Jesus envia, você está rejeitando o próprio Jesus. Não importa o quanto que você o ame, não importa o quanto que você o adore, não importa o quanto que você fale de Jesus, mas se você rejeita aquele que Jesus envia, você está rejeitando o próprio Jesus. No livro de São João, capítulo 13, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo registrou isto para nós, dizendo assim: na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que enviou. Jesus está sendo enfático aqui naquele que ele envia. Na verdade vos digo, se alguém recebeu o que eu enviar, a mim me recebe. No livro de volta de São Lucas, capítulo 11, versículo 49, Jesus Cristo ampliou mais estas palavras, dizendo, veja, no versículo 49 de São Lucas 11, por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Vê você? Não é isso que eles estão fazendo? Não é isso que eles estão fazendo? Tem muitos ensinadores, doutrinadores, pregadores, pastores que dizem, que nada, profeta, não existe esse negócio de profeta, não existe profeta no Novo Testamento? E as promessas que Jesus aqui está falando, meu amigo? E a promessa de Elias que viria antes do tempo do fim para restaurar todas as coisas? E Lucas 11, 49, profetas e apóstolos lhes mandarei, a uns matareis e a outros açoitareis e perseguireis. Em Mateus 17, 11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Você que diz que não tem profeta,
Você que diz que não existe profeta no Novo Testamento, porque Jesus está falando lá em Malaquias capítulo 4, que antes do grande e terrível dia do Senhor, que é a batalha de Armagedon, que é a terceira guerra mundial, que é a guerra nuclear, ele disse que enviaria Elias primeiro, antes do grande e terrível dia do Senhor. E por que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 32, está escrito: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Irmão, irmã, abra seus olhos. Nós sabemos de pessoas, sim, sabemos de pessoas, de evangélicos, de denominacionais e até pastores que ouvem nossa programação na rádio, mas só gostam dos hinos, só gostam de ouvir os hinos, mas na hora de ouvir a pregação, eles desligam. Eles passam para outra faixa. Oh, meu irmão, que isso? Você está agindo como se fosse um pecador, como se fosse aquele povo do mundo ali fora, bebendo e jogando, que não gosta de ouvir a palavra. Você está na mesma atitude, só porque a palavra corta, só porque a palavra de Deus corta, só porque a palavra de Deus corrige, só porque a palavra de Deus é centralizada, só porque a palavra de Deus não combina com seu credo, com seu dogma, com sua religião, com sua denominação, só porque a sua igreja está fracassada e você tem um pastor mercenário que diz que Deus só quer o coração, que Deus não se importa com as roupas, que Deus não se importa com qualquer batismo, que o batismo em nome de Jesus Cristo é uma heresia e que esse ensinamento é uma heresia. Pois eu vou dizer para você, você vai ter que encontrar com ela no dia do julgamento e as suas palavras vai te condenar por causa disso, por rejeitar a misericórdia de Deus. Sim, temos conhecimento de muitos evangélicos que ouvem a palavra, até diz amém, até glorifica a Deus, mas não tem força, sabe que é verdade, mas não tem força de deixar o credo, não tem força de deixar a denominação. Não, porque a denominação não importa com seu cabelo, principalmente as mulheres. As denominações não importam com seu cabelo, com a sua bebidinha social, sim, com suas novelas, com seus filmes, com seus jogos de azar, com sua cervejinha social, com suas roupas mundanas e assim por diante. Sim, a porta é estreita, meu amigo. Mateus capítulo 7, a porta é estreita, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas é o caminho que conduz à vida. Você quer ficar pela porta da denominação, larga e espaçosa, que não importa com a vida que você vive, que Deus só quer o seu coração? Que Deus apenas quer que você vá na igreja e glorifique Ele, bate algumas palminhas e entrega seu dízimo para o pastor e então faz algumas coisinhas para poder se dar o nome ao luxo? Não, a coisa não é bem assim não. Nós estamos vivendo num tempo terrível, no tempo em que as pessoas levam o nome de religião, mas a verdadeira religião está longe de suas vidas. Leva o nome de cristianismo, mas o cristianismo está longe de suas vidas. Leva o nome de Cristo, mas Cristo está longe de suas vidas. Sim, amados e preciosos ouvintes, arrependam-se, ouça a voz do Senhor Jesus. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureça vossos corações. Não encruze os vossos braços, não esticam seus beiços, não formam punhos, não digam nenhuma palavra torpe contra a palavra. Digam amém para a palavra, ponha a mão no arado, levanta seu estandarte, levanta sua mão, encoraje-se, peça a Deus coragem,
para ouvir tua palavra, para aceitar sua palavra, sabendo que o fim está próximo, sabendo que a misericórdia de Deus está para ser retirada desta terra, sabendo que o arrebatamento está próximo. E se você não estiver preparado, mas se você estiver enfiado numa organização, numa denominação que não prega para você toda a palavra, que te detém ali, que te segura nesse cárcere denominacional, que te falta colocar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que fica te devendo a Santa Ceia legítima com pão asmo e vinho e lava-pés, que te propõe essas coisas errôneas, dando-lhe ministério para mulheres, para serem pregadoras, obreiras, coisas que Paulo condenou veementemente nas Escrituras. Sai dela, povo meu, aceite a voz de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, receba o conselho de Deus, sai dela, povo meu, e não participe das suas coisas mundanas e pecadoras. Ouça a voz do sétimo anjo, Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, se cumprirá os mistérios, os segredos de Deus, como ele anunciou a seus servos, os profetas. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele deu mandamento e ensinamento aos apóstolos. É nisso que nós estamos edificados na doutrina apostólica, estamos edificados no verdadeiro ensinamento das Escrituras, o fundamento da igreja baseado na doutrina apostólica. Que Deus possa abençoar sua vida, meu irmão, que Deus possa abençoar seu coração, e que Deus possa encorajá-lo e levantá-lo, e então romper essa barreira da incredulidade, essa barreira denominacional, e aceite a palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.